Voltamos à entrevista com o Luiz Carlos Bricali, gerente de Agricultura Familiar da Secretaria de Agricultura do Estado do Espírito Santo, falando sobre a questão da agricultura familiar. No bloco anterior você deu um panorama mais ou menos do que é a agricultura familiar hoje no Espírito Santo e alguns dos desafios, né? A gente está vivendo agora o final de uma crise hídrica muito importante, que talvez não seja o final, né? O que vocês têm sentido desse momento? Como que a agricultura familiar reagiu e passou os problemas, inclusive de quebras, né, de safra? Verdade, Bressan, esse é um assunto importante da gente discutir sempre. Não, agora chegou um pouco as chuvas, né? Mas a gente sabe que não resolveu o problema ainda. A gente vê a pastagem um pouco mais verde, a gente vê que algumas lavouras assim começam a se recuperar. Mas a gente tem que ter tido uma lição grande, né? A gente, que eu digo, nós, governo, né? E a sociedade também, os agricultores. É inimaginável a gente pensar vida, né, sem água, é inimaginável pensar agricultura sem água, né? Então, os agricultores têm que caminhar nessa direção, eles têm que fazer a parte deles e nós, governos, precisamos fazer a nossa também. Então, assim, do ponto de vista dos agricultores, acho que é fundamental, né, entender a propriedade como de produzir de forma sustentável, né? O que seria isso, essa palavra também que foi apropriada, todo mundo usa agora, né? Sustentabilidade, forma sustentável, né? Como se ela tivesse aí que já acontecesse. Não acontece, a gente precisa agir para que de fato a sustentabilidade aconteça, tanto do ponto de vista ambiental, econômico, social. Acho que o conjunto desses fatores, econômico, social, ambiental, que vai dar sustentabilidade de fato, ou seja, garantir que as futuras gerações desses agricultores, né, e a nossa também, possa permanecer produzindo, vivendo como a gente vive hoje. Então, assim, na prática, o que os agricultores precisam entender e fazer, e muitos já fazem, é proteger o meio ambiente, proteger as áreas da propriedade dele mais sensíveis, né? E quais são essas áreas mais sensíveis? São os topos de morro, porque lá onde tem a recarga hídrica, então quando chove, a água ela não vai escorrer se a gente tiver aquela cobertura por cima, né? A gente precisa dos leitos dos rios também protegidos, que a gente chama de mata ciliar, também tem legislação para isso e a gente precisa, que os agricultores precisam entender isso, da importância disso, é como os cílios dos nossos olhos, né? Imagina se a gente tirar os nossos cílios, o primeiro vento com poeira que vier, a gente não vai conseguir abrir mais, né? E agora que está chovendo, é só a gente olhar como que os rios ficaram cheios de novo, dá uma alegria grande, né, com certeza, mas você olha para o rio, é muito barro, é muita lama que vem junto, né? Então mostra o assoreamento, mostra essa terra que veio, né, dos topos de morro, da própria beirada dos rios, que está sem proteção, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E o cuidado com as nascentes também. Então esses três cuidados elementares, eu diria, básicos, todos os agricultores têm que ter, não só os agricultores familiares, mas todos os agricultores. Até porque, né, os agricultores não familiares ocupam mais terra, né, no estado e no Brasil também. Então, eles protegendo mais ainda, então a gente vai ter um meio ambiente mais protegido ainda. Então, é um esforço de todos, um apelo que nós fazemos aqui para que todos protejam de fato a natureza, aquilo que pode ser feito, né, dentro dos seus limites. Isso do ponto de vista ambiental, digamos, né? Mas a gente pode fazer, os agricultores, depois eu vou chegar no governo também, que o governo tem feito e que poderia fazer, trabalhar, cultivar de forma sustentável, né? Então, acho que para isso a agroecologia é um caminho sem volta, eu diria, né? Porque é uma forma, é uma ciência capaz de gerar alimentos saudáveis e protegendo a natureza ao mesmo tempo. Queria colocar uma questão, que há 30 anos atrás, a agricultura ela se utilizava a água que a chuva dava, né? Não existia o processo de irrigação. Então, depois que entrou a irrigação, aumentou a produtividade, as pessoas começaram a desenvolver outros tipos de cultura que utilizavam água e, como tudo que se inicia, houve um período de esbanjamento, né? E agora nós temos que, com essas lições de seca e tudo, nos reeducar com o uso da água, não acha isso?
como essa questão da irrigação também tem que ser trabalhada, né? Uhum. Pois é uma tecnologia importante que tem que ser bem utilizada, né? Tem vários tipos de irrigação, irrigação por aspersão, microaspersão, gotejamento. Então a gente tem muita tecnologia indicada para isso. Os técnicos do INCAPER orientam os agricultores quanto ao melhor método a ser utilizado. Nessa crise, inclusive, foi proibido o uso da irrigação, porque, em primeiro lugar, abastecimento humano, depois os animais, depois as plantas, né? Mas tem que usar na dosagem. Claro, né? tem que usar com racionalidade. Até recentemente, nós descobrimos até um evento que até feito pelo consórcio da Bacia do Jucu, até teve participação do INCAPER também, um professor da Universidade de Viçosa demonstrando o uso do irrigâmetro, né? Que é um equipamento de tecnologia nacional, né, de Viçosa, né, e relativamente acessível, né, em termos de custo e operação pelo próprio agricultor ou cooperativas. Né? Pois é, são vários caminhos que assumem esse tema. Né? Uma coisa é usar melhor as tecnologias que estão aí postas há muito tempo, né, as boas práticas agrícolas, o uso eficiente da irrigação, por exemplo, o irrigâmetro, uma certa novidade foi apresentada. E a outra forma é armazenar a água, né? Então, as barragens é um elemento importante de armazenamento. E o outro, talvez mais fundamental, Bressan, acho que é esse que a gente precisa destacar, é a produção de água, né? A cobertura vegetal, né? Exato. E produzir água, assim, é possível produzir água, tá certo? Sim. E a gente precisa também ter pesquisas mais aplicadas nessa direção, quanto que uma lavoura de café ou de uma determinada fruta, por exemplo, ou para produzir tantos litros de leite, consome quanto de água. Tá certo? Então, assim, tem outra forma, será, de se produzir utilizando menos água? Então, a pesquisa agropecuária tem que caminhar nessa direção. Está caminhando, né? Mas precisa caminhar com mais velocidade, talvez. A gente entende, por isso que eu volto um pouquinho, assim, nessa questão da produção de água, que eu acho que a agroecologia, ela facilita isso. Eu queria citar alguns exemplos aqui. Pois não. Se a gente for percorrer o estado do Espírito Santo, a gente tem inúmeros exemplos de agricultores familiares que trabalham com agroecologia e que nessa crise hídrica sofreram menos com essa seca, né? Então, assim, quem protegeu mais o meio ambiente sofreu um pouco menos. Mas sofreu um pouco menos. Sim. Recentemente eu fui fazer uma visita a um agricultor familiar de Conha, que trabalha em agroecologia, e entrei na lavoura dele, né? Vamos ver de que essa lavoura, o que é. Então, explicando um pouco o que é agroecologia, né? E não consegui descobrir do que. Até agora eu não sei de que lavoura que é dele, de tanta diversidade que estava misturada ali. Era café, era coco, era banana, era caju. Ele tem um rendimento bom. E o rendimento bom. Então, assim, ou talvez não tenha um rendimento de produtividade do café tão grande como alguém que tem um monocultivo, né? Mas a complementaridade das frutas que ele tem ali no local compensam, entendeu? E além de você chegar lá, as folhas que caem o tempo todo, né? Árvores grandes, árvores menores, né? Tudo misturado uma com a outra, você chega assim num local que está bastante protegido e úmido, né? Mesmo com a seca. Você passar um pouco a mão, tirar aquelas folhas, você vai ver que tem certa umidade ainda no solo. Então, vamos caminhar para isso. No Rio Novo do Sul, nós tivemos também uma propriedade que produz o Jussara, né? Que é o nosso açaí capixaba, né? Ou quem não conhece é o palmito, né? Conhecido como palmito, só que não corta a árvore, ele coleta a fruta e produz. E também é uma forma de você fazer uma cultura agroecológica importante, né? Com certeza. E se a gente não consegue conseguir caminhar assim, com tanta velocidade nessa direção, mas alguma coisinha a gente pode ir fazendo. Digo, os agricultores, né? Olha as pastagens que estão por aí pelo estado afora, que ocupa a maior área agricultável do estado, né? Qualquer município que a gente for tem pastagem. E como são os pastos de maneira geral, né? A grama, a gramínea que está lá, seja ela qual for. Não tem uma sombra, não tem uma árvore, né? Assim, e até em relação aos animais, o conforto dos animais, né? Conforto térmico, né? O conforto térmico. No dia quente, se você passar 1h da tarde, você não vai ver quase nenhum animal pastando, vão estar se espremendo um com o outro, procurando uma arvorezinha para se proteger. E parece que seria tão óbvio, né? Que quem não morou no interior, foi para o interior, que não percebe que
num período quente, o gado fica debaixo das grandes árvores. Claro, né? claro. E até para o sombreamento e o conforto dos animais, e depois isso também vai melhorar naquele solo, na produtividade, né? mas os animais também mais confortáveis, produz 10 litros de leite, pode passar a produzir 12, quem sabe, né? Claro, Sim. associado com outras tecnologias também. Citando só o caso assim da questão das árvores, né, na paisagem rural, de maneira geral, especialmente nas pastagens. Né? Bricalli, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco para o último bloco. Fique conosco.